Opa, voltei. Então significa que é 4 horas, mas sem estresse. Se não conseguiu terminar português, termina e depois vai para matemática. Mas, como sempre, tenta colocar dentro do horário, tá certo? Então, para matemática. E todo mundo aí, ó, pegando livrinho de matemática e abrindo na página 112. Vamos trabalhar a página 112, 113 e vamos trabalhar com gráfico. Mas o que é isso? Vamos ver? Vamos lá, página 112. Então, ó. Gráficos são esses desenhos que você tem aí no livro, certo? Então a gente tem gráfico de barra, gráfico de coluna, tem vários tipos de gráfico. E aí a gente vai trabalhar o gráfico de coluna. Vamos ver o que é isso, certo? Então aí no primeiro quesito nós temos: Eugênio fez um gráfico para mostrar a quantidade de 3 tipos de brinquedos que ele tinha em novembro de 2017. Faz tempo, hein? Então vamos lá. Então ele pintou, né? Aí a quantidade, então ele colocou na parte de baixo, ele colocou os brinquedos. Então ele tinha boneco, carrinho e bola. Na parte de cima ele colocou os números que representam a quantidade de brinquedos que ele tinha, certo? E ainda ele colocou uma legenda que cada quadrinho roxo é um brinquedo que ele tinha. Então cada quadrinho vai representar um brinquedo, tá certo? Então vamos lá. Esse gráfico é conhecido como gráfico de coluna, porque eles são em pés, né? O gráfico de barra ele é deitado. Certo? No gráfico de Eugênio, cada coluna é formada por um quadrinho. E cada um deles representa um brinquedo. Então, cada quadradinho vai tá representando um brinquedo. Se tem 2 quadrinhos, 2 brinquedos. Se tem 3 quadrinhos, 3 brinquedos. E assim por diante, certo? Qual é o brinquedo que representa a coluna com mais quadradinho? Então, qual é o brinquedo que ele tinha mais? Certo? Então, você vai contar, né? Ó, mas aí já tem. Então, na bola tem 3 quadradinhos, então significa que ele tinha 3 bolas, né? No carrinho, ele tem 8 quadradinhos, então significa que ele tinha 8 carrinhos. Nos bonecos, ele tem 6 quadradinhos, então significa que ele tem 6 bonecos, certo? Então, qual é o brinquedo que ele tem mais? Então, você vai colocar o nome brinquedo nessa linha aí. No segundo pontinho, se a coluna de bola tem 3 quadradinhos, quantas bolas Eugênio possuía? Quantas bolas ele tinha? Né? Então, você vai colocar aí em número. Preencha a tabela de acordo com o gráfico. Então, os brinquedos de Eugênio. Aí você tem uma tabela, que são aqueles quadrinhos, onde você vai colocar o nome do brinquedo e a quantidade, certo? Então, tem aí, ele já começou. Boneco tem 6. Aí, quais são o outro? E quantos tem? E o outro, quantos tem? Lembra que eles têm 3 brinquedos, né? Isso, ele tem boneco, ele tem carrinho e ele tem bola. Então, tá faltando você escrever aí carrinho e bola e colocar a quantidade. Número 2, na página 113. Oh, coisa boa, né? Ó, só 2 quesitos, quesito 1 e quesito 2. Pense. Aí nós temos aí na página 130, na página 113, quesito número 2, nós temos outro gráfico, também de coluna. Vamos ver? O muro da escola de Suzana será pintado para decidir a cor. Os alunos participaram de uma votação em fevereiro de 2016. Também foi um tempinho, né? A pintura já está velhinha, precisa ser renovada, né? Então, vamos lá. Votação para a escolha da cor do muro. Então, temos aí 4 cores, certo? Então, e sim, cada voto aí, no caso, vai ser voto. Cada voto, um quadradinho. Então, nós temos a cor vermelha, a cor amarela, a cor verde e a cor azul. Na cor, aí sim, e vamos trabalhar aí com dezena, certo? Então, cada quadradinho não vai valer um voto. Cada quadradinho vai valer 10 votos. Certo? Se eu tenho um quadradinho que ele valente a 10, então eu tenho os conjuntozinhos de 10, certo? Então cada quadradinho desse vale 10. Então vamos lá. Quantos votos teve a tinta azul? Então tem quantos quadradinhos aí? Tem 7 quadradinhos. Então tem a cor azul ganhou 70 votos. Na cor verde, quantos quadradinhos? 5 quadradinhos. Então equivale a 50 votos. Na cor amarelo, também teve 5 quadradinhos, 50, porque cada quadradinho vale 10, vale uma dezena. A cor vermelha teve 6 quadradinhos, então equivale a 60, porque cada quadradinho vale 10, vale uma dezena, certo? Então, agora vamos para as questões. Observe o gráfico para responder as questões. Na primeira questão tem: quantos votos teve a cor amarela? Lembrando, cada quadradinho vale 10. Então, se teve 5 votos, vai ter 50. Ou se teve 5 quadradinhos, vai ter 50 votos. Certo? Cada quadradinho vermelho que compõe as colunas
corresponde a quantos votos? Um quadradinho equivale a uma dezena, a 10 votos, não é isso? Beleza. Que cor teve 60 votos? Então lembre, você vai contar. Aquela cor que tem 6 quadradinhos, ela teve 60 votos, porque cada quadradinho vale, isso mesmo, vale 10. Certo? Então vamos lá. Na segunda questão, marque com X a cor mais votada. Qual foi a cor que teve mais votos? Qual foi a cor que tem mais quadradinho? Então você vai à conta e marca X na cor. Que cor você escolheria para pintar o muro? E aí a resposta é pessoal, você tem que copiar e responder no caderno. E qual aí? Se fosse a escola, se fosse o Pedro Américo que estivesse sendo pintado, qual é a cor que você escolheria para pintar o muro do Pedro Américo? Então coloque aí a sua cor. Com qual cor o muro provavelmente será pintado e por quê? Então, bom, a gente sabe que a cor que vai ganhar aí, né, é a cor que vai ser pintado o muro. Então, qual foi a cor que ganhou e por quê, né? Então, você vai me dizer qual será a cor que provavelmente, ou seja, praticamente o muro vai ser pintado e por que foi usada essa cor. Então, essa questão aí também é copiada e respondida no caderno, tá certo? Lembrando, né, quando não tem espaço, a resposta é no caderno, certo? Então, lembre que aí tem a última questão para ser copiada e respondida. A de cima é pessoal, mas tem uma linha para responder. Mas a de baixo, ela não tem linha. Então, tem que ser copiada e respondida no caderno, ok? Então, lembrando, nossa aula vai até 5 horas, mas quem não terminar, não fique estressado, não fica nervoso, termina e coloca lá no grupo. Mas lembrando, eu só vou corrigir na outra aula e tenta fazer dentro do espaço da aula. Porque quando a gente chegar na nossa sala de aula, não tem como eu deixar vocês na sala para ficar copiando para a próxima aula, né? Tem que copiar dentro do horário. Então, vamos lá, ajustar esses horários. Que pertinho de volta à aula, de volta à sala de aula, a aula nós temos todo dia. Tem gente aí que não está assistindo, mas aula também tem todo dia. Agora, voltar para a escola já está pertinho, certo? Então, qualquer dúvida, me encontra no Zap.